Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando a preparação para o domingo, o dia 6 de setembro, que é o 23º domingo do tempo comum. Nesse domingo, o tema que perpassa todas as leituras da Bíblia é a correção fraterna. Correção fraterna. Então, vejamos. A primeira leitura diz assim, é o do profeta Ezequiel. A primeira leitura diz assim: Tu deves advertir em meu nome, se eu disser ao ímpio que ele vai morrer e tu não lhe falares, advertindo-o a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa, mas eu te pedirei contas de sua morte. Quer dizer, nós temos uma responsabilidade sobre quem erra. Nós temos que fazer a correção fraterna. O importante é que não é só correção, mas deve ser fraternalmente. E São Paulo, a segunda leitura, nos fala que os mandamentos estão todos resumidos no amor. Quem ama, cumpriu a lei. Ele diz: não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama, o próximo está cumprindo a lei. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resume neste: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Isto vem contribuir para nós entendermos como fazer a correção fraterna. E o Evangelho também nos fala da correção fraterna. É o próprio Jesus que fala: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular e a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja, à comunidade. Se nem mesmo a igreja, a comunidade, ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Assim fala Jesus sobre a correção fraterna. Em primeiro lugar, advertir quem erra em particular, e se não atender, levar consigo mais uma ou duas pessoas para serem testemunhas, e se não atender, aí então deve ser dito à igreja, à comunidade. E, se não atender à comunidade, seja tratado como um pagão ou pecador público. Isto foi escrito naquele tempo, no início das comunidades, no início da igreja, quando surgiram também as dificuldades da convivência fraterna. Então, vamos fazer
a reflexão sobre a correção fraterna. Conforme nós lemos na primeira leitura, Deus estabelece o profeta como um sentinela do povo, um vigia do povo. Se ele tem de avisar os irmãos a respeito de sua conduta para que não se percam, Deus cobrará dele esse serviço. Na mesma linha, o Evangelho nos ensina a prática da correção fraterna. Jesus aconselha isso para a comunidade como tal. Imagine nossas paróquias, qualquer cristão fosse corrigir o seu irmão ou sua irmã. É preciso ter um senso cristão e fraterno. Jesus ensina concretamente o que fazer com o pecador na comunidade eclesial, não para castigá-lo, mas para ganhá-lo e ele não se perder. Primeiro é preciso falar-lhe em particular, mais ou menos como se faz na confissão. Depois fala-se a ele na presença de duas testemunhas e finalmente, se não se corrigir, seja interpelado perante a comunidade. E se isso não der resultado, ele será advertido, será desligado da comunidade. Então, ninguém é uma ilha. A vida de nosso irmão nos concerne, quer dizer, tem a ver conosco, o irmão que erra. Repartimos com ele o nosso espaço vital, nosso trabalho e nosso lazer. Então somos também, em parte, responsáveis por seu caminho. Devemos avisar nosso irmão quando este parece desviar-se, pois ele mesmo nem sempre enxerga. Isto não é arvorar-se em juiz de vida alheia, mas é serviço fraterno. E devemos também nos deixar corrigir. É outra coisa. Quem é corrigido precisa ter essa paciência e essa fraternidade de deixar-se corrigir. Ninguém tem algo a ver com a minha vida privada, se diz, quando não quer ser corrigido. Mas será que ela é tão privada assim, a vida? Hoje, religião e moral são muito privatizadas. Mas isso não é necessariamente um progresso. Pode ser uma estratégia do adversário para diminuir a consciência e a força moral do povo. A fuga na privacidade torna difícil o trabalho de transformação. As drogas, por exemplo, a pornografia, a alienação religiosa tem algo a ver com isso. Devemos ter a coragem de denunciar os erros dos irmãos, sejam ricos ou pobres, poderosos ou subalternos. Aos abastados devemos lembrar a hipoteca social, quer dizer, aquele peso social que ele também deve sentir. A dívida dos ricos com os pobres. É bom lembrar isso. Os ricos tornaram-se ricos pelo trabalho dos pobres. Importa, portanto, ensinar uma solidariedade disciplinada. E é necessário para construir verdadeira fraternidade e comunhão nas coisas materiais. E não tenhamos medo de chamar a atenção para os desvios particulares das pessoas, antes que se tornem um perigo público. Muitos dos males de nosso país e de nossa igreja provêm do encobrimento daquilo que está errado. É como um câncer descoberto tarde demais.
E por fim, São Paulo ensina que o amor é pleno cumprimento da lei. Uma forma de amar é advertir o irmão. É a nossa vida, pelo próprio viver. Já nós advertimos quem errou, o irmão que errou. Não é agradável, mas quem disse que o amor deve ser sempre agradável? O médico que cura uma ferida nem sempre consegue fazer isto sem dor. Corrigir o irmão, sem se pretender superior a ele, faz parte do amor exigente. Era isso, então, que nós refletimos sobre a correção fraterna. É muito importante nós acordarmos para essa nossa corresponsabilidade com o ambiente em que nós vivemos. Se um faz o mal na comunidade, na nossa comunidade, é preciso saber que ele influencia os outros. E quanto mais força ele tiver de influenciar os outros, mais ele vai aprofundar o erro e a maldade no meio da comunidade. É preciso começar a corrigir fraternalmente os que erram. É um dever cristão e a caridade nos fala isso. Então, que todos nós estejamos advertidos com a palavra de Deus.